Bom dia, meus amigos, saudações tricolores, que todos tenham um excelente dia, que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos ter um dia de vitória na presença do Senhor. Vamos agora falar sobre nosso Fluminense, né? Hoje é dia de treino decisivo, onde o Zubeldia vai definir o time que vai viajar lá para enfrentar o Mirassol. E eu creio que deve ser a tendência, né? É ser o time titular, porque nós estamos disputando os primeiros lugares do Brasileirão. Então temos que ir com força máxima, porque nossa intenção é se aproximar ainda mais dos líderes. Mesmo que porque o Flamengo enfrenta o Palmeiras. Então, quer dizer, um dos dois vai perder pontos e a tendência é a gente se aproximar. Agora, falando de outras informações, o Júlio Fidelis, né? Renovou o contrato até 2031 e provavelmente ele, a partir de agora, está muito mais motivado, embora ele não tenha chances, porque temos aí dois laterais, né? Samuel Xavier, que está em declínio técnico, e Guga, que não é unanimidade para ninguém, mas infelizmente o nosso técnico é inimigo da base. Ele não usa a base de jeito nenhum. Júlio Fidelis, como todos lembram, ele entrou muito bem em 2 jogos, foi bem, mas depois parou de ter oportunidade. Tomara que ele continue tendo oportunidade e venha ficar por muitos anos no Fluminense e nos dê muita alegria, porque futebol ele tem, ele é muito bom de bola. Também ainda falando de notícias, o Canóbio, né, recebeu a proposta do River Plate, como todos sabem. Essa proposta é de 6 milhões de dólares por 60% do passe. Como vocês lembram, o Fluminense comprou ele por esse mesmo valor, só que por 80% dos direitos econômicos dele. E o River quer pagar 6 milhões de dólares por 60. Mas eu acho que ele indo para a Copa do Mundo, ele vai se valorizar ainda mais e vai ficar valendo mais. Se o Fluminense deixar para vender ele depois da Copa, a tendência é o Fluminense faturar mais. E também depois da Copa é outra realidade. Se Deus quiser, teremos um time mais forte. E se Deus quiser, a realidade depois da Copa vai ser diferente. Agora, o que temos que fazer é torcer, né? Porque mesmo sem entrar em campo, nós tivemos uma boa notícia. O Rivadavia venceu ontem, né? O Laguaira. E agora vai pegar o Bolívar em Santa Cruz de la Sierra. Ou seja, a Conmebol tirou o jogo lá de La Paz e trouxe para Santa Cruz de la Sierra, onde não há altitude, e lá certamente o Rivadavia deve vencer. Mesmo porque eles estão com 13 pontos, podem chegar a 16, né? E ser o primeiro lugar geral do grupo. Então nós temos chances matemáticas de se classificar. Porque se o Rivadavia ganha do Bolívar e a gente vence o Laguaira, nós estamos classificados. Infelizmente essa foi a situação que o Fluminense se colocou, né? Nós temos que torcer por Rivadavia, por o Fluminense se classificar. Mas, enquanto temos chances, temos que ter esperança e, se Deus quiser, vamos nos classificar. Aí sim, nas oitavas de finais, com um time mais forte, se Deus quiser. Vamos continuar lutando pela Libertadores, pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro. Se Deus quiser,
vamos estar bem nas 3 competições, se Deus quiser. E uma outra informação é sobre o Thiago Silva, né? Ele rescindiu o contrato com o Porto, mas, segundo informações do GE, ele descartou a possibilidade de voltar para o Brasil. A tendência é ele ficar lá na Europa mesmo e que ele seja feliz por lá e que nossos dirigentes procurem, né, bons zagueiros, porque nessa segunda etapa aí do Campeonato Brasileiro, nessa parada para a Copa do Mundo, nós temos que buscar 2 zagueiros confiáveis, incontestáveis, para que a nossa torcida, para que o Fluminense tenha um bom desempenho após a Copa. Pois é, meus amigos, o noticiário tricolor é esse, e vamos todos com fé, com força, torcer para o nosso Fluminense amanhã contra o Mirassol, que nós possamos ganhar, possamos se aproximar da liderança do campeonato e trazer a alegria, né, para a imensa torcida tricolor, porque a torcida tricolor merece. E não se esqueça que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e sem Deus nada podemos fazer. Fiquem todos com Deus, que vença sempre o Fluminense, hoje, amanhã e sempre. E não se esqueça de deixar o seu like, me ajudar aqui no canal. Aqueles que puderem também se inscrevam no meu canal Sou Mais Flu lá no YouTube, para me ajudar, me dar uma força. Fiquem todos com Deus, e vença sempre o nosso Fluminense, hoje, amanhã e sempre.